Hum. Fala galera dos sextos anos, tudo bem com vocês? Renan Sensei aqui para a nossa primeira videoaula, né? Então o assunto de hoje aí, que relações existem entre os seres vivos? Nessa imagem aqui nós temos um morcego e uma planta. Então, que relação esses dois seres vivos diferentes estabelecem um com o outro? Né? Você vê o morcego um animal e está se alimentando da planta, do néctar produzido por essa planta. Então, são seres vivos diferentes se relacionando. Seguindo o lance aqui, as interações entre os seres vivos. Então, tem interação entre a mesma espécie. Como assim a mesma espécie? Um morcego se relaciona com outros morcegos, né? Outros morcegos machos, outros morcegos fêmea, para viverem em grupo, para se reproduzirem e gerarem filhotes, tá? Com indivíduos diferentes de outras espécies, né? O morcego ele vai se relacionar com outros seres vivos, como ele está se relacionando aqui com essa planta, se alimentando da planta, e muitas vezes esse morcego vai servir de vítima, de presa para um outro ser vivo que resolva se alimentar dele, que pode ser mais comum aqui, é uma coruja, porque as corujas sim, elas comem e se alimentam de morcego, tudo bem? E o morcego também pode se relacionar com coisas não vivas, tá? Como as cavernas e os lugares escuros onde ele possa se pendurar, né? Então vai depender também do habitat. O habitat é o lugar que uma espécie de ser vivo vive. Que nem nessa ilustração aqui, a gente tem diversos seres vivos, né? Várias plantas, vários animais também. Qual é o habitat do crocodilo? São os rios e lagoas, o lugar que ele vive. Qual é o habitat do tucano? São os galhos finos das árvores. E quem que habita? Qual é o habitat dos galhos grossos das árvores? O lêmure, por exemplo, a serpente e o camaleão. Qual que é o habitat do camaleão? O cipó. Os cipós mais finos. E os cipós mais espessos, macacos, por exemplo, e as preguiças, tá? Qual que é o habitat da perereca aqui? As folhas úmidas, tá bom? Então, cada ser vivo tem o seu habitat. Podem ocupar o mesmo habitat também. Seguindo o lance, então. Os seres vivos, a maioria das relações que existem entre eles vão ser para alimentação. Pode ser para proteção, pode ser para reprodução, mas para alimento. Todo ser vivo precisa se alimentar. Cada um se alimenta de uma maneira diferente. E é através desse alimento que vai ter energia para esse ser vivo crescer, se desenvolver e sobreviver na natureza. Segue o lance. Aí, ciência cheio de nome encabuloso. O primeiro deles aqui é autótrofo. O que é isso? Auto significa por si só. Trofo, alimentação. Então é aquele cara, é aquele ser vivo que consegue se alimentar por si só. Ou seja, ele não precisa de ninguém para se alimentar. Ele se alimenta sozinho, ele produz o próprio alimento. No caso das bactérias, algas e plantas. O que a planta faz, por exemplo? Ela vai pegar água, que ela absorve das raízes. Ela vai pegar o gás carbônico, que ela absorve da atmosfera. E ela vai pegar a luz do sol, que ela absorve porque ela tem uma substância chamada clorofila. Que é essa substância chamada clorofila que vai dar a cor verde para as plantas, tá? Então, quando a planta pega água, gás carbônico, luz solar, e ela converte, ela transforma esses três itens aqui em açúcar, né? Repara que ela não precisou de ninguém para fazer isso. A própria planta pegou água, pegou gás carbônico, pegou a luz do sol e transformou em açúcar. E esse açúcar ela vai usar para alimentar ela, tá? Esse processo a gente conhece como fotossíntese, beleza? Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela absorve gás carbônico e libera o gás oxigênio na atmosfera, beleza? E aí, os outros? Outro nome estranho, heterótrofo. Hétero quer dizer diferente, trofo, alimentação. Então são aqueles caras, são aqueles seres vivos que não conseguem produzir o próprio alimento, assim como a maioria das plantas, algas e algumas bactérias. Os caras heterótrofos são os animais, os protozoários, que são micro-organismos, e alguns fungos. Então eles precisam correr atrás do próprio alimento, porque eles não conseguem produzir sozinhos, né? Esses são os heterótrofos. Quais exemplos de seres vivos heterótrofos? Temos os animais herbívoros. Deveria estar em negrito aqui também. Os herbívoros são aqueles animais que comem alimentos de origem
vegetal. Por exemplo, o cavalo. O cavalo é um animal e ele vai se alimentar da grama. O animal é o cavalo e a grama é um vegetal. Então o animal que se alimenta de um vegetal, ele é um herbívoro. Só herbívoro se alimenta só de vegetal. E o carnívoro? Ah, senhor, isso que é fácil. O carnívoro, o próprio nome diz, já come carne. Não é bem assim, porque se você pegar como exemplo um sapo ele pode se alimentar de um mosquito, por exemplo. É possível dizer que o mosquito tem carne, é feito de carne? Difícil dizer isso, né? Então a gente pode falar que o carnívoro é aquele animal que se alimenta de outro animal. O alimento dele tem origem animal. Então o sapo, ele é um carnívoro porque se alimenta de outro animal, por exemplo, um mosquito. Tá beleza? E aqui a gente tem as definições de habitat e clorofila que a gente já falou. Seguindo o lance aí, seres vivos diferentes, que a gente chama de biodiversidade. Outra palavra estranha, biodiversidade. Bio significa vida e diversidade significa diferenças, né? Várias coisas diferentes, diversos. Então, a vida se manifesta de vários jeitos diferentes. Por exemplo, a laranjeira. A laranjeira é um ser vivo herbívoro ou carnívoro? Nenhum dos dois. A laranjeira é um ser fotossintetizante, ela faz fotossíntese. Absorve água pelas raízes, absorve gás carbônico da atmosfera e absorve luz solar pela clorofila das folhas. E ela vai produzir um açúcar que ela vai usar de alimento. E libera gás oxigênio na atmosfera. E esse gafanhoto aqui? Esse gafanhoto, ele se alimenta de folhas. Só de folhas. Então ele é um herbívoro. E a onça pintada? No caso aqui, ele é um animal que está se alimentando de outro animal, um peixe. Beleza? Um animal se alimentando de outro animal. Então, a onça pintada é um carnívoro. Beleza? E os onívoros? São aqueles caras, são aqueles seres vivos que se alimentam de tudo. Tanto de alimento vegetal quanto de alimento de origem animal. São os chamados onívoros. Nós, seres humanos, somos onívoros, claro. Nós comemos tanto alimento de origem vegetal quanto alimento de origem animal. Beleza? O que a gente come de vegetal? Frutas, né? Maçã, banana, pêssego, morango, melancia. E os vegetais também, outros vegetais ali, legumes, né? Cenoura, beterraba, batata e algumas verduras como vagem, alface, couve. E origem animal, a gente come carne, né? Peixe, a gente come frango, carne de vaca, carne de porco, bacon, tudo isso, tá? Então a gente come de tudo. Somos onívoros? Realmente nós somos. E quais outros animais têm exemplos de ser onívoro? O urso, por exemplo, aqui a gente tem um urso pardo, tá? O urso pardo, ele está comendo uma fruta, tá? Mas o urso pardo, se ele estiver numa região próxima de um rio, ele não vai se alimentar de fruta, ele vai se alimentar de um peixe, por exemplo. Vai pescar e vai comer esse peixe, mas ele pode comer tanto peixe como qualquer uma fruta. Então ele também é considerado um animal onívoro. E aqui a gente tem exemplos de comidas diferentes dos seres humanos. Aqui uma comida japonesa, oriental, né, com sushi, sashimi, peixe cru, né? E aqui um prato típico de uma tribo indígena da Amazônia lá, tá, chamado tacacá, tá? Da região norte do Brasil. Aqueles caras lá que moram no norte do país, eles comem isso aqui, eles estão acostumados a comer o tacacá, né? Ou é tacaca, né? Nome estranho de falar, tá? Mas esses caras que moram e comem esse prato aqui, eles não comem esse. A mesma coisa que a galera que come esse prato não está acostumada a comer isso. Por que ele não gosta? Depende da região que o ser humano está, da população, das condições de vida, de dinheiro, da cultura, do hábito. Porque esse prato aqui ele é feito de camarão, de mandioca e de outras ervas. Esse prato aqui é feito de peixe cru, por exemplo, tá? Então tem uma diferença muito grande, depende de região para região, cultura para cultura, indivíduo para indivíduo, gosto, gosto, várias coisas. Então esse é o resuminho para vocês aí, galera. Espero que tenham entendido. Estamos aí. Falou!